Bom, como disse o nosso amigo Eric, entramos no ar, Maria José. Boa noite para quem está aí nos ouvindo. Aqueles que falam boa tarde também, boa tarde, né? Tá lá pegando o ônibus e indo embora para casa. Outros estão entrando no trabalho, aquele que faz 12 por 36. Aqueles que estão lá em casa só esperando, né? Tá ali curtindo, ouvindo nós aí, né, Gabriela? Aqueles que estão na condução, aqueles que No estão radinho do carro no radinho ali. do carro, aqueles que estão vindo trabalhando, aqueles que estão costurando, que minha mãe tá costurando, tá ouvindo agora. Um abraço para você, minha amiga. É isso mesmo, tá começando mais um programa Alô Porteiro Amigo, esse programa que nós já estamos aí na sua quarta, quinta temporada, né, Maria José? Muito bom, né? Muito bom, gostoso. Conversando com muitas pessoas interessantíssimas e sempre com o auxílio dos nossos amigos aí, Eric, Thiago, Ana, né? E hoje, não diferente, temos a conversa com outro querido parceiro nosso aí, né? Muito querido. Matheus Luz, conhecido como Matt Light também. Mateuzinho. Mateuzinho para os mais próximos, né? Quem vê, pensa que é pequenininho, mas não é, gente. Doutor Matheus Luz, né? Que também ele é advogado. E o que ele vai falar hoje, Maria? Ele vai falar sobre um assunto que todo mundo tem dúvida. Possível, pessoal. Ai, nossa, como é chato isso. Nossa, e aí ele tem uma fã É? que se chama Jo Pop. Ela é fã dele. É fã E dele? não é só ela, pessoal. Todo mundo que passa com ele chega e fala como é atencioso, como ele explica bem. E como ele explica tão bem, nada melhor do que trazer ele para explicar aqui na rádio também, para vocês isso aí. poderem fazer perguntas. Então, quem tiver alguma pergunta, manda aqui que a gente já vai fazendo para ele. Exatamente. Vamos lá, porque o Matheus está aqui e vamos aproveitar porque esse menino estudou e estuda muito para nos dar bastante resposta. É Bora isso lá. aí. Bora lá. Vamos começar mais um bate-papo aqui com o Dr. Matheus Luz, né? Que é graduado na PUC, ele é advogado civil, com algumas especialidades ali dentro do civil, né? E ele tem umas curiosidades legais, que ele tem uma junção entre o direito civil e o direito não, mas a programação, a área de tecnologia, né? Que ele entende muitíssimo bem, que a gente pode explorar um pouco aqui. Além de tudo, atende lá no nosso querido Sinconed, né, Maria José? Então, a primeira pergunta, Matheus, que a gente sempre faz é quem é, o que faz, o que come, o que não come, que time que torce, o que, se é iOS ou Android, enfim, quem é Matheus Luz? Primeiro eu abro mão do doutor, né? Eu não gosto muito desse título. Meu nome é Matheus, eu sou formado pelo Mackenzie, não sou filho da PUC. Errou! Ele não é filho da PUC, é verdade. Desculpa, Matheus. Sou mackenzista. Mackenzista. Mas... Perdão. Eu acabei que tive uma jornada curricular um pouco confusa, né? Inicialmente. Eu comecei com a parte de ciência da computação, porque eu gostava muito de ficar no computador. Eu achava que seria uma boa estudar, nada menos que o computador. Eu tive algumas desilusões durante a graduação, mas eu sempre gostei muito da tecnologia. Então eu acabei internalizando isso e uso até os dias de hoje bastante desses meus dotes, por assim dizer. Aí depois de desencanar, me formei em ciência da computação, eu acabei indo para a parte mais securitária, fui fazer uma graduação para ser corretor de seguros, obtive minha SUSEP e depois na terceira é a da sorte, né? Agora eu tô na jornada jurídica. E tenho gostado muito da jornada jurídica porque eu sinto que eu consigo aplicar muito da minha carreira pregressa, né? Tanto da parte securitária, que a gente acaba no direito civil versando muito sobre coisas, né? E o seguro nada mais é do que um contrato de risco ali. Todo mundo vai ter um seguro de carro, um seguro de vida, um seguro de saúde. E também tem muitas intersecções com o direito civil, porque quando você bate o carro, em que pese você tem um seguro, a gente vai ter que discutir isso daí na esfera judicial. Sim. E aí a gente precisa de um advogado.
Inclusive, era até uma curiosidade, porque quando eu era corretor de seguros, eu tinha muito contato com essa parte antes, no fechamento do seguro efetivamente, mas eu não tinha muito contato do que acontecia depois da regulação do sinistro, depois que a seguradora pagava. E eu, no escritório, vinha ter contato também com essas coisas. E aí, até em virtude também dessa minha facilidade com a parte de tecnologia e dentro do direito, eu sinto que a gente tem essa necessidade também. Mas eu acabei mexendo também com algumas coisas de golpe, né? O pessoal tem sido um tema muito em voga. Como assim você mexeu com as coisas de golpe? Não dei golpe, né, gente? Pessoal. Entendi. Mas hoje em dia a gente tem tido uma migração do crime. Ao invés das pessoas roubarem mais fisicamente, entrar em casa, esse tipo de coisa, a gente teve uma migração do crime para o crime digital, que a gente tem chamado. Tanto que eu acredito que seja difícil, principalmente para quem já é aposentado aí, que não tenha recebido, ou que não receba diariamente algumas ligações de tentativa de golpe. A famosa central de segurança, né? Que eles se identificam como. Olha lá, Maria José. É bem assim, né? Exatamente. Você já tomou um golpe, Maria José? Eu não, mas eu já conheço um monte de gente que fala, né? Você tá sacando tal, digite 1, digite 2. Você já tentou dar um golpe, Maria José? Eu não sou golpista. Eu sou sindicalista. É diferente. Eu defendo o trabalhador. Mas é muito interessante, assim. E eu não sou muito grato nesse sentido. Eu sou partidário daquela questão de que nenhum estudo ele é em vão, né? E eu tenho auxiliado nas demandas que eu consigo, tanto no pessoal do sindicato, como o pessoal do escritório, efetivamente, e auxiliar nessas demandas. Isso é muito bom. Só que, assim, né, o civil ele é uma área que ele vai abordar tudo para além do nosso cotidiano, assim. Desde o nosso casamento, tanto que, entrando em um ditado, né, o pessoal fala que de dois profissionais você nunca escapa, que é do advogado e do médico. O médico você vai ver na hora que você nasceu ou na hora que você for partir, e o advogado se você vive uma vida em sociedade, vive em conjunto, etc., você também em algum momento vai ter que ver um advogado, seja para se casar, para se divorciar, para fazer um inventário, partilha. Vão ter vários momentos de ali. De qualquer jeito vai acabar vendo. Em alguma hora cai pra gente lá. Eu lembro lá atrás que falaram para mim assim, sindicato é igual cemitério, uma hora a pessoa vai vir procurar. Vai cair, nem for para fazer rescisão, ele vem. Agora com a terceirização a gente tem tido um pouco mais prejudicado isso, né? Eu mesmo fui uma pessoa que, na minha carreira, assim, eu não cheguei a ver a CLT, infelizmente. Acho que desde o governo Temer a gente tem uma dilapidação da CLT, né? Mas o advogado civil eu consigo falar com propriedade assim que você não vai fugir. Em alguma hora você vai encontrar. Vai precisar. Mas é isso muito bom, né, cara? E dessas todas... Desculpa, você ia complementar? Não, é só isso. Né? Em todas essas áreas que você já mexeu na sua vida, qual elas se complementam, elas não se complementam? Tem alguma delas que você tem um carinho maior? Ou tem alguma delas que vocês têm uma rejeição maior? Eu tô falando das 3 áreas, não do direito. Não, perfeito. Dentro da parte da tecnologia, direito civil é metódico. Tô brincando. Mas eu uso muito, assim, de tudo. Eu sinto que profissionais do direito, via de regra, eles acabam se enterrando muito em livro. E a nossa principal ferramenta de trabalho hoje em dia, para além, é claro, da locutória, né? De você conseguir falar e se expressar de forma satisfatória frente a um juiz, frente a uma entidade, qualquer que seja, é o uso do computador. A gente redige peça no computador, a gente manda e-mail no computador. Então, a nossa realidade toda, hoje em dia, é uma realidade digital. A gente fala até sobre, a gente está vivendo hoje no século da área da atenção, economia da atenção, que a gente chama. Que é, em suma, hoje em dia o ativo mais importante das empresas são dados. E nós, quando acabamos entrando nessas plataformas, estamos conectados em rede social, em todas essas plataformas, a gente está funcionando ali como uma forma de monetização. Em suma, as plataformas hoje em dia nos utilizam como produto e encontram maneiras de nos monetizar. E isso tem sido uma coisa que tem gerado um grande impacto até no direito. A gente tem tido algumas ações na Europa, nos Estados Unidos, com um enfrentamento maior em relação a essa digitalização, essa questão das empresas cada vez mais buscarem essas informações e extraírem de nós um produto. Mas aqui no Brasil a gente tem tido isso um pouco mais engessado.
Essa parte é uma parte que eu gosto muito do direito civil. Eu acabo devagando Ele bastante. nunca vai gostar de um negócio simples, você percebe? Ele nunca vai ser, o cara, sei lá, ele gosta dos dados do direito civil, que é um negócio super complexo. Mas assim que é muito Você bom. não gosta muito assim, tipo, pensão Divórcio, alimentícia? pensão. Aliás, Não é hoje muito- a gente tem uma questão que é a seguinte, vê se a gente tá certo, Matheus. Uhum. A gente, aqui eu e a Maria José, a gente conta o milagre, mas não pode contar o santo, né? Então aí hoje a gente até deu risada, eu dei até risada, acho que a Maria deve ter dado uma risadinha por dentro também, mas ela já falou. Falei, já pus as ordens lá. Já passou a ordem, você não! Não, Você não! Mas eu acho que ela por dentro deve ter dado uma risadinha. dei sim. Eu falei, tá doido, que é Nós isso? recebemos um e-mail hoje que a pessoa queria que a gente identificasse o marido dela. Que assim, meu marido trabalha em portaria e ele tá devendo pensão. Comportaria que ele tá. Eu quero saber onde que ele tá trabalhando. Ele pode me ajudar? Eu particularmente fiquei muito Tentado ajudar. tentado né? ajudar, porque foi sincero. Eu senti sinceridade. Você sentiu, Maria? Sim, mas não dá, assim, né? Mas, nós temos o quê? Uma proteção de... LGPD. Eu, na hora, eu já tava ali no grupo, opa! Aí chegamos assim, gente, não pode. Maria falou assim, não pode. Eu disse, gente, não pode, tem LGPD. Agora, ali. se vir uma ordem judicial, claro que a gente vai. A gente sente muito, viu, amiga? De repente você tá aí ouvindo o programa, não é na maldade, não. Não que é na maldade. Não podemos Nós fazer não isso, podemos tá? fazer A gente isso. respeita a lei. E a gente não pode, né? E, Tá aqui o doutor que pode explicar. Explica que um não pouco pra pode. gente. A gente não Explica pode um pouco mesmo? Que não pode. Não, nesse caso a gente vai estar falando sobre os direitos inerentes daquele indivíduo que está vinculado ao sindicato. O sindicato ele vai ser o controlador daqueles dados, só que ele não tem o direito de sair passando para qualquer pessoa. Por mais que a gente tenha, às vezes, esse dever moral de querer passar, querer auxiliar, visto que... A minha moral gritou ali na hora, É. assim, passa, mas não pode. Mas entra um pouco naquela questão de não fazer justiça com a própria mão. Exatamente. A gente não pode simplesmente ignorar a LGPD, até porque, eventualmente, se o sindicato passasse esse tipo de informação, o sindicato poderia vir ser responsabilizado pela Lei Geral de Proteção de Dados por um vazamento de dados. A gente está passando dados sem autorização, sem outorga daquele titular de dados, que é o porteiro que a gente não identifica aqui nesse momento. Não, mas assim, só para dar um desfecho dessa situação, a gente nem sabe efetivamente se é uma pessoa da categoria, porque a nossa categoria tem terceirizados, né? Então, não dá nem para identificar. Então, independente, não estamos nem escondendo dados, nós não temos esses dados. Então, enfim, mas foi engraçado, né, A Maria? gente até poderia, tipo, falar pra ela, passa o nome completo, sair procurando no sistema e tal, mas a gente não vai fazer isso porque proteção de dados é proteção de dados. E nesse momento é muito importante a gente ter atenção também, porque em que pese a gente tem essa confiança meio cega nessa pessoa que veio trazer essa vontade, a gente não sabe quem está do outro lado da linha ali, ou do outro lado do e-mail. Pode ser que essa pessoa busque essa informação justamente para reforçar um golpe. Sim, Exatamente. é isso, entendeu? Muitas vezes a gente pode ter uma informação ali que, de início, a gente não considera que ela tenha nenhum valor. Entra um pouco também nessa questão que eu estava comentando da economia da atenção, mas algumas informações a gente não dá valor em um primeiro momento. Só que, na mão da pessoa certa, ele pode tirar alguma coisa Muita daquela vantagem, informação. né? Tanto de forma a prejudicar o titular de dados, né? Mas como, às vezes, a rede social mesmo faz, de uma forma de capitalizar em cima daquilo que a gente não conhece. E eu sinto que isso é muito uma motivação das pessoas levarem golpe, assim. É uma coisa de não saber a potencialidade daquela informação que ela está passando, sabe? Porque muitas vezes o golpista, ele não vai se aproximar de você já falando que... não, porque você vai ter 10 mil para receber aqui e etc. Ele vai primeiro te aproximar em um ponto pegando informações pequenas. Então ele vai ter, por exemplo, às vezes o seu primeiro nome, ele não vai ter o seu nome completo. Aí ele, o senhor Evandro, e pede para você confirmar o nome completo da pessoa. Aí você vai lá, de boa fé, e acaba confirmando, ele já tem não só o nome, o primeiro, como o nome do meio. Aí ele vai lá, joga essa informação em outra pessoa, joga para outra. A hora que a gente se dá conta, essa pessoa já tem todos os dados daquela pessoa. Às vezes a pessoa pedir confirmação do CPF. É muito tradicional que a gente tem aquele CPF, né? Exemplo, 363 ponto e vários asteriscos para ocultar. Aí a pessoa liga para você e fala, olha, eu tô aqui com o seu CPF, poderia me confirmar? É 363 e espera você confirmar o CPF.
Aí você se lasca, porque você passa a informação também que ele não tinha antes. É muito assim, né, Matheus? Eles ligam, né? Você pode confirmar pra mim isso aqui? Perfeito. Não, se você me ligou, você já sabe. Então não vou confirmar nada. Você sabe quem você tá procurando, né? Por que você tá me ligando e pedindo pra eu confirmar, Não vou né? confirmar nada. Perfeito. Mas você não quer tal cartão? Não, não quero, eu não pedi. Como não? A pessoa ficou muito irritada comigo outros dias, sabe? Não, mas eu sou do banco, do PicPay. Eu falei, se você tem meus dados. Mas eu posso para pedir mim, pelo app. então, mas se é para mim te mandar esse novo cartão, eu preciso que você me confirme tudo. Seu endereço, eu falei, eu não vou confirmar nada, amor. Perfeito. Eu não quero mais nada. Exato. Não, mas eu vou te mandar um cartão novo. Eu falei, olha, então vocês sabem, meu endereço, vocês têm tudo. Já sou cliente do banco, já tenho a conta no PicPay. Né? Aí ela, não, mas é que a gente tem que atualizar. Eu falei, não, eu não vou te confirmar nada. Então me manda uma solicitação formal por e-mail, com o seu @PicPay, Eu falei, e não me vou. informa. E assim, sabe, você vê que ela ficou com muita raiva. Ela bateu o telefone porque ela tentou de todos os meios, assim, sabe? Ligou acho que umas 8, 9 vezes. Então você via que era um golpe. Eles são insistentes. Eles são muito insistentes, assim. Isso a gente tem que dar a César. Eu lembro uma César. vez que ligaram, tipo assim, olha, eu sequestrei tua filha e tal, né? E eu tava com as duas dormindo em casa e eu, tá bom. Aí ele falou, você não vai fazer nada? Ó, ela tá chorando aqui, pôs uma moça pra chorar. Eu falei, oxe, pode matar. Aí ele, como assim? Quem mãe é você? Eu falei, as duas tá dormindo, mas mata essa daí que tá com você, porque as minhas tá em casa. Meu pai passou por uma situação muito semelhante a essa. Eu também estava em casa e teve uma outra. Ele passou por 2 oportunidades na situação com essa. Uma eu estava em casa e outra eu estava na escola. Só que aí ele ficou segurando a pessoa na linha enquanto ele pedia pra minha mãe ligar pra escola. Aí o pessoal da escola confirmou que eu estava lá. Mas isso aí foi o início. Eu imagino que essa ocorrência tenha sido há um tempo considerável já, né? Sim. Eles migraram completamente, assim. Agora eles dão golpe em OLX, por exemplo. É muito perigoso, assim, a gente fazer compra nessas plataformas. Tem sido um verdadeiro ninho, assim, de golpes. Tanto que você consegue encontrar com facilidade, assim, no YouTube, etc. Canais que são especializados em desmontar esse tipo de golpe. O cara meio que ele faz disso a missão dele de produção de conteúdo. E ele começa, não, vou ligar para esse golpista que eu sei que é, vamos simular uma compra aqui. Aí o cara meio que vai propositalmente caindo naquele golpe para ver como que o cara conduz aquele golpe e trazer daquele vídeo um caráter informativo, né? De ensinar os demais, olha, esses são os métodos que eles aplicam, é por isso que você não pode passar essas informações, etc, etc. É mesmo? E qual a arroba desses povos, você sabe? Então, tem um que eu acompanhava que eu sei o antigo arroba dele, que chama Makarov Tecnologia. Se pesquisar, é MAKOV Tecnologia. Kelvin, anota aí para nós pesquisar. Eu sei que você tá ouvindo, anota aí. Tá por dentro dos últimos golpes é importante, né? Bom, a gente tá porque os sempre caras atento a isso, né? Eu vi agora que tem uns amigos meus que são o seguinte. É o golpe do advogado. Falso advogado. Aí ele pega uma decisão, aí ele tem acesso, né? Porque os dados do processo geralmente são públicos, né? Mas o único porém aí é que um advogado caiu no golpe antes. Ou ele vendeu o token dele. Muitos tribunais, por exemplo, TRTCP, você vai conseguir acessar algumas informações, só que petições maiores assim, a pessoa usa um token para acessar. Que esse token ou um advogado de má fé passou para ele, ou ele obteve em um desses golpes também, ele acabou obtendo essas informações. E aí eles pegam o processo, eles modificam a decisão, ou eles inventam uma decisão. Perfeito. Eles inventam, assim. E tudo com o timbre da justiça, tudo bonitinho. E aí o golpe é assim, o juiz deferiu ali, ó, tá escrito lá, você olha, tá lá, uma decisão com a República do Brasil e tudo mais. Ganhando R$70 mil, sei lá. Você ganha 70 mil, morre, né? Exato. Só que você precisa pagar R$1.000 de custo, sei lá, R$2.000 de custos. A pessoa vai lá O juiz e tem que pagar paga. agora, a pessoa vai lá e paga. Nossa, um monte disso. E é muito comum. E o pior é, muitas vezes isso acontece por eles se aproveitam de certo nível de ignorância das pessoas, né? Porque a gente não tem obrigação nenhuma de ficar sabendo como funciona o processo judicial. É uma coisa que eu mesmo só fui ter uma realidade maior disso daí quando eu fui fazer a faculdade de Direito, e mais especificamente, mais do que ter feito faculdade, eu ter atuado tanto no sindicato como advogado civil, efetivamente. E isso é uma coisa que
que não dá pra gente exigir da população média, justamente nesse momento que essas pessoas, esses golpistas mesmo, nadam de braçada. Não dá pra exigir, mas é bom ter, né? Porque assim, a gente não precisa exigir nada de ninguém, mas se você fica moscando aí... mais, né? Então, é que muitas vezes, Gabriel, o golpe ele é muito complexo. Eu mesmo já fui vítima de um golpe. É mesmo? Conta pra gente aí. Olha a situação. Por vezes a gente tem que entender que o golpe ele não vai te pegar naquele momento que você tá com a atenção alta. Ele vai te pegar naquele momento que você tá acordando. Comigo foi literalmente isso. O meu pai... Tava lerdão. Mosquei e tomei. O meu pai, ele tava vendendo uma moto na OLX. E ele fez o anúncio dele, preencheu tudo certinho, tava com os dados dele, tinha o telefone dele nesse anúncio. Um golpista que estava se passando por um funcionário da OLX ligou para ele e solicitou algumas instruções para ele, mais especificamente para ele passar um código que estava aparecendo na tela do WhatsApp dele. Eu estava dormindo. Meu pai é um pouco confuso com a tecnologia, mas ele veio até mim e perguntou: Matheus, eu estou falando aqui com o cara da OLX, ele já me passou essa informação dada. Eu estou falando aqui com o cara da OLX, ele me falou que ele precisa desse código para confirmar o anúncio, para confirmar que não é golpe. Aí eu estava um pouco sonolento, peguei, a primeira coisa que eu vi na tela do celular dele era um código, eu passei o código. A hora que eu falei o último número, eu tive um clique na minha cabeça, assim, que eu estava despertando, eu me toquei o que eu estava fazendo. Que aquilo era um código de modificação de dispositivo do WhatsApp, para ele conseguir se conectar em outro computador. Aí eles clonaram o WhatsApp do meu pai. Meu Deus. Eles não conseguiram fazer nenhuma transação, porque o acesso que eles obtiveram foi só ao WhatsApp do meu pai. Só que até em um gancho com essa menção que eu tinha feito, dessa coleta de dados em momentos antes ao golpe... Explica aí como é que a gente resolve, vamos lá. A primeira coisa que eles fizeram, ato seguinte, até passar esse último número, já entrei nas configurações do WhatsApp e desconectei todos os aparelhos, porque tem essa opção lá. Aí depois eu tive que baixar o aplicativo e logar novamente no WhatsApp, porque assim que eu passei o último código, o WhatsApp do meu pai desconectou, porque o golpista conectou no outro celular e começou a fazer a sincronização. Eu entrei de novo no WhatsApp do meu pai, coloquei o código mais ou menos como se fosse uma primeira configuração do WhatsApp que ele pede, você insere, ele manda por SMS. Eu coloquei e já acessei na hora o acesso do cara ao telefone do meu pai. Porém, ele conseguiu um backup das mensagens mais recentes que meu pai tinha feito, em questão de 5 minutos, assim. Olha, eles já vão... Para vocês terem noção, foi o tempo de eu passar o último número e começar já a tomar as providências, foi tempo suficiente para eles fazerem um backup das conversas do meu pai. Com esse backup, eles pegaram quem que era parente do meu pai, quem que era irmão dele, e etc, etc, e começaram, com essas informações, a aplicar golpe nos demais membros da família e outras pessoas que ele estava vinculado. Ou seja, eles primeiro coletaram a informação e depois eles começaram a aplicar o golpe. Eles não chegaram só, falaram que é meu pai de qualquer maneira, assim, colocaram a foto dele e saíram questionando. Existe uma etapa anterior, que inclusive essa etapa anterior dessa coleta de dados, por vezes, ela é comercializada. Eles vendem pessoal, banco de dados. Atenção nisso, hoje em dia existe um comércio, por assim dizer, no mercado negro, que eles vendem bases de dados com informações já pré-constituídas. Então, por exemplo, eles já vendem uma base de dados com várias sentenças e processos judiciais em nome das pessoas, com os números de telefone. Então, sei lá, Carlinhos, o telefone é tal. O cara, ele meio que já vai com a fita dada, né? Ele já sabe o telefone, já sabe as informações, manda para a pessoa e passa um texto aleatório ali para a pessoa. Muitas vezes a pessoa cai, outras vezes não. Só que outro segredo desse pessoal é ser insistente. Não só com uma pessoa, mas eles tentam 100 pessoas por dia. Desse grupo de pessoas, uma delas, eventualmente, cai. E aí é 20 mil reais. Aí é 5 mil reais em um dia que esse grupo conseguiu. É justamente por isso que a criminalidade ela migrou. De uma criminalidade de porte de arma, de ir lá e assaltar as pessoas, para essa criminalidade mais colarinho branco, que você não se arrisca. Eventualmente você pode ser pego, mas você não vai ser pego e baleado, por assim dizer. Né? É isso que eu estava até comentando com meu esposo. Eu estava falando para ele semana passada. Falei, engraçado, né? Eles estudam muito, porque não é fácil mexer com toda essa tecnologia.
Só que em vez de eles estudarem pro bem, para fazer as coisas pro bem, eles estudam para ser ladrão, né? Não deixa de ser ladrão. E aí, eu não sei se a gente pode trazer nomes de figuras políticas aqui, mas a gente mas a gente tem um camarada aí que antes dele virar político efetivamente, ele trabalhava com isso. Ele comercializava bancos de dados de empresas escusas e vendia esses dados para golpistas que pretendiam dar golpes posteriores para essas informações. Tá vendo? Ou seja, em que pese ele não era... ele estudava muito à época, porque para ele conseguir fazer esse compilado, esse tipo de informações, ele não só tem que estudar, mas ele tem que ter uma rede de contatos muito grande, e depois ele montava o golpe e vendia para outra pessoa aplicar. E isso é uma prática muito comum nesse mercado. Tanto que um amigo meu, contador, tanto que eu encaminhei para o Paulo, ele recebeu uma proposta. O cara, primeiro ele se aproximou tentando dar um golpe, falou que ele tinha uma sentença que ia pagar tantos reais lá. Esse meu amigo descortinou o golpe, falou, eu sei que não é assim, etc, etc. E o cara falou, se você quiser, eu te mando um chip e eu te mando 100 contatos por dia para você fazer a linha com esse pessoal e, eventualmente, quem cair, 50% em dinheiro na porta da sua casa e outros 50% fica com a quadrilha. E assim, se ele entra, ele vai tomar um monte de crime, ele vai tomar associação criminosa, ele vai tomar um monte de coisa, só que é muito fácil de entrar. E a gente, infelizmente, tem tido muitas pessoas desesperadas, que, com consequências do mercado mais atual, a gente tem tido essas pessoas que estão dispostas a arriscar a vida, bem dizendo. Porque se tomar um crime desse, você vai passar seus 7 anos ali preso, 10 anos preso. E vai perder, né? A vida que é tão boa, viver livre, né? Sem nenhum peso, com o nome limpo, o nome da gente vale tanto, pessoal, não vale a pena fazer nada errado. Não entrem no mundo do crime. Você que está nos ouvindo, a honra não paga. Estudem, mas estudem pro lado do bem, não vá pro lado do mal. Tá, e aí? Vamos dizer que a gente caiu num golpe. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, que o banco teria em relação a esse golpe? Porque... digamos que a pessoa teve acesso ao meu aplicativo, enfim, eu fiz de forma muito geral, óbvio, né? Claro. A primeira coisa, né? Às vezes a gente cai num golpe e a nossa primeira reação é comunicar a polícia. Uhum. E nesse caso, por mais contraditório que possa parecer, a primeira instituição que a gente tem que comunicar é o próprio banco. É avisado que aquela transação foi feita sem o seu consentimento e que foi um golpe, uma fraude, e contestar aquela transação. Feito esse contato junto ao banco, aí realizar a abertura do boletim de ocorrência, porque aí o boletim de ocorrência vai formalizar a ocorrência junto à entidade policial. Só que quem tem a capacidade de agir de uma forma mais ágil e recuperar, às vezes, o dinheiro ou parte desse dinheiro é o próprio banco. Então é muito importante que a primeira entidade a ser comunicada desse golpe seja o banco. Uhum. Superada essa comunicação inicial, o banco ele tem a responsabilidade de analisar as suas transações e verificar que essas transações estão seguindo uma certa conformidade. Existe um perfil, que a gente já falando sobre esses dados, né? Sim. Os bancos eles conseguem processar essas informações e traçar mais ou menos um perfil de gasto, um perfil de com o que aquela pessoa costuma gastar bastante dinheiro, o que aquela pessoa não costuma gastar bastante dinheiro. E eles têm esse padrão, que quando ocorre um desvio de padrão, o banco ele tem que impedir que aquilo aconteça, ou analisar, ou verificar. Acontecia, não sei se ainda tem ocorrido, comigo não aconteceu faz bastante tempo, mas do banco, quando você tentar fazer uma transação um pouco mais volumosa no cartão de crédito, ele ligar para você. E te ligar e questionar, olha, é você que está tentando realizar essa compra no endereço você que é pobre, quer mesmo fazer isso? Isso aconteceu comigo, sabe quando? Eu trabalhava no condomínio. É mesmo, Maria? Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou gastar. Vamos para Fortaleza. Vamos comprar um pacote de viagem para Fortaleza. Maria, mas você estava fazendo isso no condomínio, não, né? Eu trabalhava no condomínio, né? Quase que eu pego a presidência de casa. No condomínio. Peguei lá e fui lá no shopping e vou comprar. O cartão tinha limite, porque não. Comprei, passei o cartão, recusado. Não, como recusado, moça? Eu tenho limite. Eu comecei a ficar nervosa, eu tenho limite, como não? Recusado. Sacanagem. Falei, moça, mas, né? Poxa, que vergonha, eu tenho limite, tá aqui, eu tenho limite. E se abriu o aplicativo, eu tenho limite, mas não ia, não passava.
Aí a pouco o celular começou a tocar e isso. caiu a minha bateria. Eu não tinha mais bateria. Meu Deus. Aí ligavam no fixo em casa não tinha ninguém para atender, tava todo Aí mundo eles comigo. bloquearam mesmo. Bloqueado, não vai comprar. Exato. Não vai comprar. No outro dia eu fui no banco, Nossa. eu cheguei lá rasgando de Deve ter raiva. Eu falei, passado vocês fizeram sabão. eu passar uma raiva. Sabe o que ela respondeu para mim? Sua segurança, meu bem. Você Exatamente. nunca foi comprar pacote de viagem. Então você não vai viajar. E isso acontecia mais. A gente achou que tinha sido roubado teu cartão. Porque a gente ligou para você e a gente vê que você falou alô e desligou. Mas eu não desliguei, acabou a bateria do celular. Perfeito. E eu não consegui. Meu Deus. E ela não ia ligar novamente. Aí eu fui embora sem fazer a minha compra. No outro dia eu voltei lá e finalizei, né? Mas foi muito engraçado porque eu falei, puxa vida, o dinheiro é meu até e tal. Mas depois eu fiquei agradecida até a minha gerente, ao banco, porque eu falei, foi explicando, bacana. né? E se realmente eu tivesse sido assaltada? E agora, essa última vez que a gente foi lá para Salvador, Gabriel, no congresso, Fim do ano passado. Né? lá no Santander também, eu vi que eu passei duas. Na terceira, Você. não. Bloquearam. Bloquearam. E assim, por que eles bloquearam? Até o meu gerente Bruno, um abraço pra você. Ele ligou e falou: você tá em Salvador? Eu falei, tô. Então, eu libero pra Libera o você. cartão. Mas senão eu vou bloquear. Ele falou: achei que você tinha sido roubado. Ele falou: porque passou uma comprinha, não A é alta. localização é Aí outra. passou duas. Ele falou: e outra, você tá numa lanchonete? Eu falei: tô aqui com uma galerinha. Tô querendo comer um vatapá, quero comer um Você me bloqueia acarajé, o você cartão? bloqueia Que o meu isso, cartão? menino? Tá maluco? Então, e assim, foi legal. Foi agora, no fim do ano passado. Não, né? é importante, E é legal né, Maria? isso. Porque é isso que ela falou. Porque imagina se de fato estamos, sei lá, sofrendo um golpe. Trava aí na hora. Porque depois eles não vão dar o dinheiro de volta Não pra gente. vai, entendeu? Mas assim, é bacana que eles avisam. Sim, eu tô tendo tentam, essa né? sorte, sabe? Mas tem banco que não faz, não. Eu Tem já banco que tá nem notei. aí, né? Agora o Bruno, ele sempre sabe até onde eu tô. Ele, de vez em quando, ele já manda. Você O que eu viajou? vejo- o que eu vejo no meu banco é que ele sempre solicita. Eu aviso também o gerente, vou viajar. Então lá, vai viajar, habilitar a função viagem. Porque daí ele sabe que eu tô... Eu não aviso, não. Eu não localização. gosto de avisar. Eu deixo, eu gosto de Vou dar passar. satisfação pro Bruno. Satisfação pro banco, não, ô banco, você já sabe do minha conta, é só isso que você vai saber. Já sabe demais da vida. Pô, Aí eles Mas acabam sabendo Mas, muito tipo mesmo. assim, a gente vê muito acontecer, Matheus, com as senhoras de idade, né? Que Sim. vai lá receber, né? A aposentadoria. cai no golpe. E ainda para ajudar, muitas vezes elas levam ainda a senha do cartão junto, né? Não, que é muito comum hoje, até aconteceu hoje lá, né, Maria? Só um adendo aqui, que hoje de manhã... Aconteceu, né, Gabi? Você ainda aconselhou ele, tadinho. Hoje de manhã o sindicato ele fez um acordo muito bacana e foi super produtivo, né? Foram 26 empregados que foram agraciados pelo acordo, né, Maria José? Sim, a gente... Acho que é uma coisa que vale a pena sempre falar aqui, dando só um adendo, né? Uhum. Depois a gente fala um pouco mais no final, né? Eu acho que seria Isso. legal você explicar, Maria, mas lá pro final a gente fala. E aí, em determinado momento, chegou lá um senhorzinho, tadinho, gente boa pra caramba, mas muito humilde. Em termos de chegou lá e tal, você tem sua conta, porque precisa da conta dele, os pagamentos que o sindicato faz, os acordos que o sindicato faz, não é na conta do sindicato, Na conta é na do conta do trabalhador. trabalhador, na conta direto dele. Precisa da sua conta, moça. Você tem a conta e tem. Aí tira o cartão de crédito, Toma. toma o cartão de crédito. Aí lá tá tudo, sabe? Perfeito. E assim, isso não é a primeira, na segunda, na terceira vez, isso acontece sempre. Aproveitei até o momento, senhor, óbvio, né? Mas por favor, não faz mais isso não. Pega a sua conta, porque ali, Separa um né, papel. e a pessoa... Ali, às né? vezes, se é uma pessoa de má fé, tira uma foto, fotinha. já era. Dá Vai pra fazer comprar muita compra. Dá pra queimar o cartão dele, tadinho. E acontece, mas eu mencionei, muitas vezes essas pessoas se abusam da falta de conhecimento ou da inocência mesmo da pessoa, né? A pessoa, às vezes, ele não vai ter na maldade ali. E o duro é que nós utilizamos hoje muito o cartão de crédito. Então a gente passa cartão de crédito de tudo quanto é canto. Então é difícil da gente ter esse controle. Às vezes a pessoa um pouco mais idosa, ela pode ter dificuldade em relação a isso. Desculpa, pode falar. Mas ainda assim, em relação a isso, a gente vai ter alguns perfis de consumo. Aí a gente vai ter algumas divergências na jurisprudência, né? Alguns juízes entendem de uma forma, outros de outra. Mas o que a gente tem tido mais predominantemente o banco ele tem a responsabilidade de monitorar minimamente as transações. Claro, não é pra gente ficar andando com a senha junto com o cartão.
Mas muitas vezes, a depender de como esse golpe é aplicado e como, em quanto tempo, principalmente, a gente teve essa comunicação do banco. Então, assim, eu tomei golpe às 2 horas, às 2h01 eu já comuniquei o banco. O banco realizou os procedimentos que ele deveria, por exemplo, de tentar fazer o resgate desse dinheiro. O Pix, ele tem um tempo de espera da transação. O dinheiro não cai instantaneamente, você já pode difundir ele ou passar para várias outras contas. Ele tem alguns mecanismos de segurança de recuperação do Pix. Inclusive, a gente consegue fazer a denúncia da transação e falar que aquele golpe, que aquela transação não foi feita por nós, ou nós não reconhecemos, ou foi feita mediante violência. Dentro do aplicativo do banco tem. Por isso que é muito importante. A primeira coisa que acontece é comunicar a instituição bancária. A gente consegue pelo aplicativo mesmo, no banco ali. Ou mesmo até ir até uma instituição bancária. Mas o importante é que a gente documente isso. Então, a gente tem uma forma de provar para o banco que a gente foi lá no banco, que a pessoa nos escutou e que ele, por desdém ou por desleixo ou por imperícia, ele deixou de cumprir com as obrigações dele. Mas, assim, mesmo quando a gente passa a senha, o banco ainda tem certo nível de responsabilidade. Principalmente quando essas transações fogem do perfil rotineiro daquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho mensalmente um movimento R$2.000 na minha conta. Em um mês aleatório, eu transacionei ali R$15.000. Fiz um empréstimo e depois fiz um Pix de R$15.000. Isso foge completamente do meu perfil. Eu não fiz um empréstimo junto àquela instituição bancária. Eu não faço transações Pix de volume elevado. Então, o banco ele já tem que ficar com a orelha em pé. É que por muitas vezes, eu sinto que um pouco da maneira como as instituições bancárias estão colocadas no Brasil, o banco ele quer se ausentar da responsabilidade dele, né? E ele nunca vai assumir um risco se não é perante a corte. Ele não vai falar que ele errou. O banco nunca vai fazer isso. E mesmo que ele tenha errado, tá? O banco não é nosso amigo. Às vezes a gente também tem essa questão muito do gerente, de ter esse vínculo com o gerente. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o gerente. Primeiro que, beleza, o gerente ele trabalha junto ao banco, mas o gerente ele vai ver nós como um produto, por muitas vezes. Ele vai querer vender um seguro pra gente, um mês. Sim. Ele vai querer vender algum consórcio. Ele vai ter os produtinhos que ele vai te oferecer. Tipo de capitalização. Dois títulos. E assim, por experiência, claro, eu não posso trazer isso para todos os gerentes e para todas as instituições bancárias. Mas o que eu tenho tido de experiência no civil é quando o bicho pega, o banco some. Some mesmo. O banco ele é o último a falar que a responsabilidade foi dele. O meu pai, ele sofreu um sequestro relâmpago no ano retrasado. Meu Deus, mas seu pai tá... Vamos, ó. Tudo que acontece em casa é com o meu pai. Oh, meu Deus do céu. Pega o nome do seu pai mesmo? Antônio. Seu Antônio, nós vamos botar ele na oração, né, Maria José? Vamos orar pro seu Antônio. Mãe, começa a botar o seu Antônio na oração aí. Porque aí ele foi sequestrado e o cara, mediante ameaça, colocou uma arma na cabeça dele e falou, olha, coloca a sua senha do banco aqui no aplicativo. Ai, que horror. E ele teve que colocar. Não tinha outra Não opção. tem outra opção. E, por vezes, os tribunais entendem, inclusive o banco vai por essa linha e para ele é muito confortável, que quem possibilitou a realização daquele golpe foi a vítima. Que foi E aí a gente vai ter alguns juízes, na minha visão, de mau caráter, até certa medida, que eles vão falar que realmente é culpa da vítima. Assim, e a jurisprudência, a gente tem uma mutabilidade. O Gabriel na trabalhista vai ter isso também bastante frequente. Em que pese a gente ter, no Brasil, a gente ter as leis, a gente dá bastante valor para a jurisprudência, para como os juízes dos tribunais têm entendido aquela lei. Aquele entendimento, né? E isso gera certa abertura para o juiz, no caso a caso, ele usar a fundamentação legal, mas ele dá, às vezes, um voto meio político ali. Ele soltar uma sentença ali meio política. E, por vezes, eu sinto que tem muitos juízes que protegem as instituições bancárias. E vão ter juízes, claro, que vão condenar. Mas, em suma, existe um debate sobre essa responsabilidade, se o banco vai ser ou não responsabilizado. O que a gente tem o banco ele tem a obrigação de monitorar suas transações. Se essa transação foge da praxe ali, do padrão, a gente já começa a levantar um alerta. Por que eu trouxe essa situação do meu pai, né? Ele teve esse sequestro relâmpago
E ele comunicou ao banco, e a primeira coisa que o banco fez para ele foi oferecer um seguro contra roubo e furto. Sendo que o banco, naquela situação, e pela pesquisa de jurisprudência que eu fiz 1 ano depois do caso, o banco poderia sim ter sido responsabilizado. É que na época eu ainda não estava na civil, e eu ainda não era um advogado constituído de carteirinha e tudo. Pra dar carteirada. Pra me falar, olha, não é bem assim. E se fosse, Maria, assim, foi um valor alto, eles transacionaram 5 mil reais. Mas não foi um absurdo. Por esse valor, eu poderia ter entrado no juizado especial, que é o pequenas causas, que não tem custo. Pequenas causas. Explica um pouco como que a pessoa entra nas pequenas causas. O que é entrar nas pequenas causas? A gente vai ter 2 processos civis, né? A gente vai ter o processo comum e o antigo pequenas causas, que hoje a gente chama de juizado especial. O juizado especial, ele tende a ser um processo mais rápido, que você tem que já levar todas as provas de complexidade, que tem uma certa complexidade na elaboração, já prontas. Então, por exemplo, no caso do meu pai, a gente já tinha todos os documentos para comprovar que ele sofreu um golpe, ele tinha um boletim de ocorrência, ele tinha um extrato bancário de vários meses ali já. Então, a gente já tinha todos os documentos constituídos. Para além disso, o juizado especial ele tem um teto, porque é o antigo pequenas causas, né? Pequeno é um pouco relativo, mas os tribunais eles entendem que vão ser entre 40 e 70 salários mínimos. 40 salários mínimos quando a gente está falando de competência estadual, então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Campinas, de São Paulo, né, com marca de Campinas, ou para um litígio civil, e 60 salários mínimos para as causas federais. Então, por exemplo, imposto de renda, tem esse outro teto. Em suma, aqui, para a gente no direito civil, são 56 mil reais. O que isso quer dizer? Se o processo que você vai entrar, você pleiteia ali, você está pedindo até 54, 56, salvo o maior juízo 56, você tem que confirmar. Mas até isso você está habilitado a ir para o juizado especial. Isso pessoa física, né? Nesse juizado especial, você apresentando todos os documentos, ele tende a ser um pouco mais rápido. E ele não tem custo. E o que isso quer dizer? Para ajuizar um processo judicial, você vai ter que pagar custo de citação, você vai ter que pagar a taxa judiciária, e vão ter várias despesas ali inerentes àquele processo. Quando a gente está falando no pequenas causas, no juizado especial, a gente não tem esses custos. Ele é gratuito, por assim dizer. Olha que maravilha. E isso facilita muito pra gente, assim, porque você não tem o risco também de, eventualmente, caso sua causa seja improcedente, você seja condenado em honorários, que é uma coisa, infelizmente, muito comum no juizado civil. É verdade. Porque, assim, no juizado civil, você pode ter uma ação, por exemplo, que você ajuizou lá de 1 milhão. O juiz entendeu que você não tinha direito a levar 1 milhão, mas ele te deu 100 mil reais. Você vai ter que pagar o que a gente chama de honorários sucumbenciais sobre a parte que você perdeu. Então, se você perdeu 900 mil reais, você vai ter que pagar uma porcentagem daquilo. Ou seja, pode ficar mais caro do que você receber. Exato. Ou seja, se uma condenação de 90 mil reais, de 900 mil reais, você vai pagar, em primeiro piso, 10% disso, que são 90 mil reais. Então, você levou 100, mas vai pagar 90 de volta. Vai ficar sem nada. Então, no juizado especial, facilita, porque a gente não tem esse risco. Você vai ganhar 10%, não, 1% que você está pleiteando. Mas, em suma, né, eu divaguei um pouco no tema, mas... Matheus? Conta uma novidade. Brincadeira. Não, brincadeira, foi muito bom, é importante. O juizado especial, ele é para causas de menor complexidade, com menor valor. Eu quero divorciar, eu posso ir no juizado? Não. Eu quero... registrar meu imóvel, eu posso ir no juizado? Não. Entendi. Coisas de pequeno valor, pequeno valor. Menos complexo, perfeito. E com a prova pré-constituída. Você não pode chegar lá... Mas o divórcio não pode. O divórcio não. Mas o divórcio, ele vai precisar... Faz até pro cartório, né? Diretamente no cartório. Tem outras possibilidades. O direito civil é muito amplo, Maria. A gente vai trazer aqui desde essa questão de divórcio, de partilha... Até o golpe. Até a questão do golpe. Às vezes cai na gente também. Olha, você imagina? Então, não, mas a pessoa procurou você lá no sindicato. Perfeito. Eles querem se divorciar.
Minha Aí mulher, você eu não só- aguento mais a minha mulher. Você A só- primeira coisa, é litigioso ou é consensual? Ou melhor, tem briga ou não Ou tem não briga? tem briga. Né? Perfeito. Vocês vão sair na porrada ou vão Como é sair que no é? amor? Tapas e beijos, Você de ainda ódio, conversa desejo, amor, ou não, ternura. nem quer ver mais a cara? Ah, Porque aí a gente vai poder ter algumas diferenças. Então, por exemplo, se é um divórcio consensual e não tem criança Ou seja, sem envolvida, briga. sem briga. Não tem criança envolvida, é só você casou ali, deu 2 anos, se separaram. Existe? Existe essa possibilidade. Não, mas existe esse casal que termina, que se separa e que não tem briga? Olha, já apareceu lá no sindicato. Você já ouviu falar? no sindicato? Sério? Que legal, que bom. E a pessoa já tinha um consenso ali, é um casal que já mais velho, eles passaram 20 anos casados, os filhos deles já eram todos maiores de idade. Depois de 20 anos eles... É. Gente madura. E não tinham bens. Tinham uma Aí casa. fica mais ali. fácil também não brigar, né? Só que aí já... E isso é um verdade, detalhe. né? Dinheiro geralmente é um momento briga, né? que dá briga. Não tinha muita coisa, não brigou. Eu vou fazer o quê? Mas depois de 20 anos, sério, Por que gente? você não tentou reconciliar o casal? É. Essa é a sua primeira função. Às vezes brincando. o advogado, ele, inclusive, já entra um ponto aí, né? O divórcio hoje não precisa mais do aceite de ambos. Se uma das partes quer divorciar, já não precisa mais justificar o porquê que você não quer divorciar. Então, quem está nos ouvindo, se a esposa chegar e falar assim, eu quero divórcio, aí ele Acabou. chegar e falar assim, eu não assino, já era, não interessa. Não já interessa. perdeu. Ele já, a esposa dele consegue ajuizar uma ação de O Eric divórcio. até tossiu ali. Cuidado. Se a Ana quiser o divórcio, não tem o que fazer. Errou. Aí a gente tem o reconhecimento de união estável no período anterior ao casamento, que Quem pode é o conhecimento de acontecer. união estável? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, se muda, começa a morar junto para testar, fazer o famoso test drive, né? Ver se a pessoa se dá bem ali e passam, por exemplo, 3 anos morando juntos. Depois, no 4º ano, eles vão lá e se casam com um regime de bens, comunhão total, comunhão parcial, que seja, geralmente é parcial, né? E seguem a vida. Passou 20 anos. Às vezes, nesse período inicial, eles vieram adquirir um imóvel, por exemplo. E adquiriram esse imóvel no nome de um dos cônjuges só, não no nome de ambos. Teoricamente, o casamento que daria o início da comunhão de bens. Então, é a partir do casamento até o divórcio. Quando a gente tem o reconhecimento da união estável, a gente consegue trazer esse termo inicial aqui um pouco antes. Porque as pessoas, elas se juntaram e viveram com o objetivo de formar família. Para o Código Civil, isso é o suficiente. Você tem que ter uma relação pública e com interesse em formar família e dividir o mesmo teto. Isso acontece muito, até um caso curioso que aconteceu na minha universidade foi... um aluno, ele fazia o Mackenzie e o pai dele tinha dado um apartamento para ele ao lado da universidade. E ele morou nesse apartamento do 1º ano até o 5º ano. Mais ou menos ali pelo 2º ano, 1º ano de faculdade, esse menino começou a se relacionar com a outra menina e eles meio que... Ela, com certa recorrência, ia até a casa dele. Tinha troca de roupa na casa dele, tinha escova de dente na casa dele. Ai, meu Deus. Exato. Lascou. Calma. Lascou. Aí o que Espero aconteceu? que a minha bebê não esteja escutando. O que ocorreu quando ele terminou a graduação dele e eles terminaram o relacionamento também. Ela entrou com uma ação de reconhecimento de união estável Olha só. para buscar partilhar aquele apartamento Olha que ele só. tinha ganho durante a faculdade. Coisa. Mas você acha que dá certo? E isso? deu. Deu? Nesse caso. Viu, Gabriel? Tanto que virou um caso meio estudado ali e gerou um certo burburinho ali na Estudado. virou exemplo na aula, inclusive. Jesus Tá Cristo. vendo? Eles estudaram bem ali, ela prestou bem Ela prestou atenção na Ela aula. prestou atenção na aula, Atenção. como ganhar dinheiro. Agora eu vou fazer na prática. Mas assim, a gente trazendo ali para uma porteira, uma faxineira, né? Ela vive ali, ela já passou 2 anos, 3, e ela tá vivendo ali, já tem uma criança junto, mas eles não foram em cartório nem nada, mas têm o mesmo direito. perfeito. Eles vão ter o mesmo direito da comunhão parcial de bens. Então, todos os bens adquiridos da constância do relacionamento. Mas tipo, o seu homem já tinha casa. Aí não entraria, porque esse bem não foi
adquirido durante a constância do casamento. Nesse exemplo que eu citei, o menino recebeu a casa já durante... Eles já estavam morando lá no imóvel e o pai... Mas assim, essa mulher, ela não tem direito, mesmo tendo um filho com esse homem? Ela vai ter direito à pensão alimentícia. E vai ter... A criança tem direito a casa. E que, inclusive, quem vai ter a legitimidade para pedir isso vai ser a criança, não é a mãe. A mãe entra na ação de alimentos como representante legal do menor. Inclusive, isso vai ter vários impactos ali dentro da ação de pensão alimentícia, que é uma ação que a gente acaba cuidando também, mas que a criança ela vai ter ação de alimentos, ela tem custas gratuitas, não tem custos judiciais, porque a criança ela tem a hipossuficiência presumida, a gente fala, que uma criança não tem como trabalhar e prover o próprio sustento. Então, o ordenamento jurídico brasileiro vai conceder a essas crianças, efetivamente, um benefício que todos podem acabar pleiteando, mas a criança ela é presumido, que chama justiça gratuita. Com a justiça gratuita, essa criança ela não vai precisar pagar as custas, então facilita muito. E o legislador fez isso justamente para facilitar o acesso. Porque assim, se a gente a criança já está pedindo alimentos, ela não tem condições de pagar o próprio sustento e etc. Logo, não faz sentido que o judiciário exija grandes provas, grandes exemplos assim, de hipossuficiência ali. E vamos lá, uma criança que o pai, desde os 4 anos de idade dela, nunca pagou pensão. Ela entrar agora, ela fala, eu quero minha pensão. Como que funciona? A mãe, primeiro, ela vai precisar entrar com uma ação judicial que a gente chama de fixação de pensão alimentícia. Essa pensão, ela consegue pedir meio que um julgamento antecipado ali para o juiz, de pronto, ele já conseguir fixar uma pensão momentânea, enquanto ele não analisa o mérito da questão efetivamente, que a gente chama de tutela antecipada. Então, logo no começo do processo, fala, olha, realmente é uma criança, é óbvio que ela vai precisar se manter, ela vai ter despesas inerentes ali, então, e se eu não conceder isso daqui para essa criança vai ter vai ser prejudicada, vai ter um dano, que a gente fala ali. Então, o juiz ele já vai deferir essa tutela antecipada e vai conceder, vai gerar a obrigação do pai, a partir daquele momento, realizar o pagamento dessa pensão alimentícia. E os atrasados que ele nunca deu, e o juiz cobra também ou não? Não, aí é a partir da fixação. Antes da fixação, a gente não vai ter essa obrigação legal. É por isso que é muito importante a gente ter essa fixação. Então, tudo assim, tipo, a criança já está lá com 10 anos. E o pai nunca deu nada, desde os 3 anos de idade dessa criança. Perfeito. Esses 7 anos para trás... A genitora tinha que ter entrado com ação de pensão alimentícia contra o pai. A partir do momento que for fixada essa pensão alimentícia, aí vai ter a obrigação mensal e ele só vai se desvencilhar dessa obrigação mediante alguns requisitos com 18 anos e mais assertivamente com 24 anos, que é na verdade... Eu vi alguma coisa no Fantástico sobre afetividade, alguma coisa assim... O pessoal, até isso estava cobrando, né? A gente fala que é aquela pergunta, né? O pai, ele tem a obrigação de amar? Ele tem a obrigação de dar afeto à criança? A gente tem hoje a obrigação dele de prover o sustento dessa criança. Aí ele não fez nada, né? Nem uma coisa, nem outra, né? Não fez nada. Perfeito. É um B de Brasil. Né? Aí isso foi uma pergunta que uma pessoa mandou para mim, por isso que eu te fiz a pergunta. Não, tá? Eu falei assim, ela perguntou assim, tem como cobrar todo o tempo? Eu falei, mas por que você não entrou antes, né? Porque eu tinha dó, agora eu não tenho mais dó. Eu falei, mas essa dó resultou teu filho perder tudo isso, né? Exato. Porque, na verdade, a pessoa ficou de boa, né? Resumo da história. Se botou no mundo, não tenha dó. Perfeito. Vá atrás, busque a pensão que não é para você, mãe, é para o seu rebento. Não tenha dó. E não só mãe, né? A pensão alimentícia é cabível para aquele que detém a guarda da criança. Exatamente. Aquele outro que não detém a guarda da criança, ele tem a obrigação de auxiliar no sustento, vez que ele não está auxiliando com as demandas físicas da criança. Ele não está tendo que se deslocar para levar a criança na escola, nem nada do tipo. Logo, ele é obrigado a realizar. Uma questão até de moral, né? Eu sinto que muita coisa, o direito civil ele vai trazer muito nisso, tá? Assim, eu vejo o direito civil é muito escrito de forma a proteger patrimônio de pessoas que já têm patrimônio, porém, ele é muito escrito daquele bom senso.
Sabe assim, o pai pagar a pensão alimentícia. É meio que o Código Penal, ele fala assim, ó, não mata seu amiguinho. Sabe? O Código Civil é cuidado com seu amiguinho. Pague a pensão alimentícia do seu filho. Por favor, não me faça. Ana Maria, olha, a gente saiu de golpe, foi pra pensão, foi pra tudo, hein? Mas nós temos aí tanto caso, né? E direito civil é muito amplo. Ele tem muita coisa, né? E tipo até uma compra de uma casa, né? Ali, Também os juros abusivos, a né? propriedade, o direito bancário, o direito securitário. A gente vai entrar. O direito civil ele é extremamente vai ter amplo. que voltar aqui pro nosso Se a tempo, pessoa não. tiver com juros muito abusivos, pode procurar o Matheus. Pode procurar a gente Você que a gente consegue consegue ajudar. entrar com uma ação revisional de juros. Tá vendo, Só pessoal? que assim, abusivo. Abusivo. É uma palavra que ela é subjetiva. O que é abusivo? Então a gente vai ter que primeiro fazer uma análise desse contrato, desse empréstimo, e com a análise desses juros, a gente identificar se esse juros está acima do praticado no mercado para aquele tempo, ou se ele está de acordo. Juros bancários é muito alto, tá, Maria? Então, assim, empréstimos, eles costumam ter, mesmo todos eles, não é uma instituição específica, mas todos eles têm juros muito altos. E aí, como é que a gente classifica o que é abusivo e o que não é? Eu lembro de um trabalhador que me procurou um dia que eu estava entrando, e ele falou assim, olha, mas está muito alto. Eu acho que ele marcou com você até, que foi o carro dele, ele atrasou só uma parcela lá e queriam cobrar nenhuma parcela o valor de 3, algo nesse sentido. E eu lembro que eu falei, não, mas marca aí que isso daí não é comigo não, isso aí é possível. Eu não vou resolver isso aí. Agora, se você quiser que a gente vê as outras coisas aí comigo. É isso aí. Agora, civil não é a minha área. Mas eu passo você com civil. Não, e toda primeira quinta-feira do mês lá, E é é só isso aí. agendar que a gente Pessoal, toda primeira quinta-feira do Toda mês primeira quinta. temos atendimento aqui do Matheus lá. Qual é o horário que você atende lá, Matheus? Olha, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, e no horário de almoço, se precisar tirar dúvida também, é só mandar. E Você é atende isso aí. online à disposição. também, Matheus, se precisar? Se precisar, se o trabalhador não conseguir comparecer no sindicato, a gente pode fazer uma videochamada. Por vezes ali, eu tô ali para tirar dúvida. E esclarecer, porque às vezes a gente fica muito perdido sobre como proceder, quais seriam os nossos direitos, o que a gente pode ou não. Então a pessoa não necessariamente precisa vir até mim para a gente já entrar com ação. Às vezes a pessoa pode ter uma dúvida ali do cotidiano dele. Por exemplo, vendi meu carro. Eu tenho só um contrato de compra e venda. A pessoa não fez a transferência. E aí? Ele tomou uma multa. Ele bateu esse carro e matou uma pessoa. Teoricamente, mesmo que a outra pessoa estava conduzindo, você é o proprietário legal desse veículo. Então você vai se responsabilizar. Mas assim, não vamos entrar em temas muito polêmicos, que nós já estamos faltando 2 minutos para 7 e a minha garganta está indo embora. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Renata, minha amiga, vamos aqui. ter que dar mel pro Gabriel. Tá Ele aqui, ó. tá pegando uma gripe aqui, Você tá ó. gripado? Meu Toma Deus. água. Ela Meu deu irmão. risada na hora que eu falei da Amanda, não tá me escutando. Ela deu risada. Daqui a pouco ela manda mensagem. Mas é muito bom, né? Foi muito esclarecedor, né, Maria? Foi. Matheus, muito obrigada da sua presença aqui. Deixa aí uma mensagem, um abraço para quem você quiser, para a namorada linda que você tem aí, para a Primeiro, mãe, para o pai. Um abraço pra Luísa. Eu acho que só ela pra aguentar essas minhas divagações, que eu fujo muito do tema. Mateuzinho Fuga ao Tema, ele é conhecido. Poderia ser meu apelido realmente. Mas é porque eu sinto que muitas coisas estão conectadas. E assim, Sim, tá você tudo tem junto, razão. né, Matheus? E você não divaga aleatoriamente, você conecta ideias, é diferente. Só que às vezes eu conecto Mas se ideias fosse uma de redação perto. do Enem, você teria zero por Fuga ao Tema. Mas, Né, Maria? em suma, eu acho que as Não, pessoas muito têm que bom. tomar muito cuidado com as informações que prestam. O gerente do banco e mesmo o advogado, eu não vou te ligar falando que você ganhou 20 mil reais, mas você precisa pagar 10 mil reais. Se eu for te ligar, vou ser eu que vou falar. Não vai ser um aleatório falando que trabalha comigo ou algo do tipo. E se for, eu vou comunicar que ele vai entrar em contato. Outra coisa, o banco ele não vai sair ligando para você no meio do dia e falar que a central de segurança tem um alerta ali para acontecer. E se ligar, confira no aplicativo do banco, confere antes no extrato bancário antes de passar qualquer informação. Que nem eu mencionei, não adianta muito eu falar aqui pra gente tomar esse cuidado, porque às vezes o golpe pega a gente desprevenido. Eu mesmo já caí tendo já sendo formado em ciência da computação.
Mas a gente também não pode deixar aí, né? Porque às vezes a gente é passado para trás e a gente não quer ser deixado para trás ali. A gente quer estar minimamente atualizado. Isso para tudo, né? Tanto para, eu imagino, para os porteiros que vão ter que enfrentar os cotidianos ali, por bem ou por mal, podem ser vítimas dessa tentativa de golpe também. Uma pessoa ligar na portaria e pedir informação de tal morador, falando que aquele morador ele sabe que mora ali, mas e aí? Quem que é aquela pessoa que está do outro lado da linha e pedir informação? Não passem. É isso aí. Não passem dados nenhum. Então, em suma, né? Resumindo tudo aqui. Concluindo. Conclua. Muito cuidado, pessoal. Pode mandar os seus beijos, seus abraços. Aí, reiterar, né, a Luísa, porque é só ela para aguentar essas minhas divagações, aos meus pais, que sempre me auxiliaram também, sempre me incentivaram, e a Maria, por estar me dando essa oportunidade não só de estar aqui, mas como atender no sindicato, e ao Gabriel, que foi meu patrono, bem dizendo, no sindicato Isso, é um prazer. No escritório. Vai lá, Gabi. Minha querida Maria, chegamos aqui, até passando um pouco da hora, sinal que a conversa estava muito boa. Estou ficando um pouco gripado, mas foi um prazer como sempre. Boa viagem, representa a gente lá em Brasília, vai ser um orgulho para nós termos você lá. Manda ver, desce... Não posso falar, eu ia falar, desce o cacete, mas não pode falar. Manda, vai atrás do direito trabalhista lá. Beijo, até mais. Maria Presida, para você encerrar. Estaremos lá em Brasília, gente, amanhã, 14h15 em Brasília. Pode ter certeza que estaremos buscando mais direitos dos trabalhadores. Um abraço a todos. Hoje fechamos um ótimo acordo para todos os trabalhadores ali. No próximo a gente vai explicar direitinho, né, Maria? Vamos explicar bastante para vocês. Um abraço, gente, uma boa noite a todos. Um beijo, fiquem com Deus e solta a nossa música. Alô, porteiro!